Olá e bem-vindos a mais um espaço Europe Direct. O nosso bem-estar depende da utilização dos recursos naturais. Extraímos recursos e transformamos-los em alimentos, edifícios, mobiliário, aparelhos eletrónicos, vestuário, etc. No nosso desenvolvimento económico e social, no entanto, a exploração que fazemos dos recursos ultrapassa a capacidade do ambiente para os regenerar e nos sustentar. Mas afinal, o que é isto de economia verde, economia do ambiente, economia social e sustentável? Connosco, Pedro Baila Antunes, diretor do curso de Engenharia do Ambiente da Escola do Instituto Politécnico de Viseu, a quem começo precisamente por perguntar o que é isto afinal da economia verde. Agradecido desde já pelo convite da Europe Direct e também agradecido à CIM Viseu Dom Lafões. É um prazer, e mais do que um prazer, é uma obrigação, enquanto os cargos que vou ocupando, de falar sobre ambiente, as alterações climáticas e tudo o que nos afeta e infelizmente tenderá a afetar mais no futuro. Realmente isso é perceptível por toda a gente, infelizmente diria, até nos 2 últimos anos ainda mais, vivemos alterações globais, abruptas e disruptivas do nosso tempo, do nosso mundo, a vários níveis, tecnológico, a nível social, demográfico, a modernidade líquida em que tudo é rápido, fast, etc. Há aqui obviamente variáveis muito interessantes, muito boas, desde logo o desenvolvimento tecnológico que traga bem-estar, mas há uma matriz muito preocupante e essas são as questões ambientais, nomeadamente as alterações climáticas que estão aí, nós sentimos na pele, diariamente. Portugal, aliás, e Viseu, já agora, isso viu-se em 2017, somos muito sensíveis e... 2017 com a seca. Com a seca e com os incêndios, com o incêndio de 15 de outubro, nomeadamente. E, portanto, realmente as pessoas estão a sentir a necessidade de mudar rapidamente, porque se por um lado há as questões climáticas, por outra também há outras questões que às vezes tendemos a esquecer, nomeadamente isso que falava da utilização dos recursos naturais que estão... É o nosso dia-a-dia, não é? É o nosso dia-a-dia, porque esses recursos naturais são reconvertidos naquilo que, enfim, que nós temos no dia-a-dia e que nos dão tanto conforto e qualidade de vida, mas isso está a provocar um excesso muito grande de utilização de recursos que tendem, aliás, a ficar, enfim, a acabar no nosso planeta. Por exemplo, fala-se muito, enfim, devia-se falar mais do conceito da pegada ecológica. Qualquer cidadão, em média, do planeta, no fundo, utiliza mais recursos, 3 vezes mais do que aquilo que o ambiente poderia regenerar. É claro que isto depende do desenvolvimento. Por exemplo, em Portugal seriam necessários 5 planetas se todos os países do mundo tivessem o nosso desenvolvimento, e depois há outros países. Olha, está agora a decorrer o Campeonato do Mundo no Qatar, não só todos os problemas sociais, de inclusão, etc., e eu não quero ir por aí, que se passam, mas também já agora é o segundo país do mundo que mais utiliza os recursos do planeta per capita. Seriam necessários quase 11 planetas se todos vivêssemos da maneira, enfim, quase diria ostentatória, só para os 300 mil, não para todos os milhões que vivem, mas isso é outra questão, e portanto temos que dar a volta a vários níveis. Mas é possível termos uma economia verde? É possível... as pessoas estão despertas para isto, do que é a economia verde? O que é que as pessoas pensam? A economia verde é irmos plantar mais recursos? É o quê? Como é que a pessoa pode viver isto? Introduzindo esse conceito. Nós vivemos tradicionalmente no século XX e agora no início do século XXI, uma economia linear, em que os recursos naturais eram extraídos da terra, reconvertidos com muito gasto energético em produtos úteis que usávamos e deitávamos fora.
enfim, até há uma música dos táxi que quase que vai chiclete, para aí. Chiclete, exatamente. fora. Exatamente. Bom, esse modelo está acabado, tem de acabar, não é que esteja acabado, porque infelizmente só estamos no início da economia circular, em que nós vamos ter que, para já, utilizar menos recursos, reduzir, e por outro lado, utilizá-los com mais eficiência e utilizar ao máximo os produtos que vêm desses recursos e depois reutilizar pelo meio quando for possível, reciclar e só em caso último depositar ou ter um destino final. Ou seja, o fim de um produto pode ser o início de um outro. De um outro, e cada vez isso é mais notório em várias dinâmicas da sociedade. Aliás, as empresas estão finalmente muito atentas e o próprio cidadão comum. Esta questão, indiretamente, a questão que ainda falávamos, por exemplo, os grandes incêndios, que este ano houve novamente uma nova vaga, a questão da seca, a questão sobre os recursos e sobre os resíduos, há uma questão que foi importante, foi a questão dos resíduos no mar. De repente as pessoas deram-se conta do mar, das ilhas de plástico no mar e concomitantemente, ao mesmo tempo, tem de haver medidas forçadas, nomeadamente o uso de sacos reutilizáveis nos supermercados, etc., que foi à força, mas as pessoas ficaram mais consciencializadas. Hoje as pessoas sentem, isto só para dar um exemplo, de que até sentem, se pedirem o saco de plástico, não é? Que ainda e bem é vendido, até sentem mal. Eu acho que as pessoas, o cidadão comum está mais atento a estas ameaças. Mas não pode ser só o cidadão comum. Não. No nosso dia-a-dia podemos ter procedimentos, podemos ter atitudes que ajudam a que esta economia circular, esta economia verde realmente seja efetiva. Mas tem que ser muito acima disso. Sozinhos não vamos a lado nenhum, não é? Ainda há pouco tivemos o COP27 reunido. São precisas outras medidas, são precisas... eu diria mais que medidas, é preciso tomar mesmo uma atitude séria. Exatamente. Falando então politicamente, já que fala aí na escala global, as políticas, enfim, e as COP evidenciam isso, são muito, demasiado estratégicas, no sentido que não avançam para um plano de ação, não, para coisas concretas e monitorizáveis, e no fundo ficam-se um bocado pelo proclamatório e vão adiando sucessivamente. Aqui a Comissão Europeia tem um papel muito importante. É aí que eu queria chegar. Nós, a verdade seja dita, temos a sorte de viver, enfim, neste continente que tem, enfim, determinados princípios de desenvolvimento e princípios de sociedade que fazem com que sejamos, verdade, tem que ser dito, somos exemplares em termos ambientais, não somos os bons alunos de 20, mas temos boas práticas e, acima de tudo, a União Europeia tem gizado políticas, desde logo ao nível da energia, mas não só, e portanto também das emissões de gás de efeito de estufa, medidas excepcionais e tem relativamente cumprido. Aliás, e sendo à escala do nosso país, Portugal também, até porque tem sorte geográfica, diria, por exemplo, a nível da energia, porque temos boas condições para termos barragens no Douro, para termos, ainda temos que trabalhar mais a nível de fotovoltaicos, eólicas, etc. E já agora, descendo só fazendo ainda mais um zoom, Viseu tem uma sorte excepcional. Apesar de sermos muito mais sensíveis que o resto do território, em certo sentido, e o tal 2017 comprovou, Viseu, por exemplo, o distrito de Viseu, as pessoas têm pouca noção disto, foi das primeiras regiões da Europa e daí do mundo a ser autossustentável ao nível da energia elétrica em energias alternativas, em energias renováveis. Com as eólicas ou com as barragens? Com metade das barragens do Cordão do Douro, falemos assim, e com as eólicas. E Viseu, o Concelho de Viseu, neste momento também já é autossustentável. Com o quê? Por causa, temos a central de biomassa, temos as mini-hídricas e temos as fotovoltaicas, temos as eólicas e no futuro, porventura, algumas fotovoltaicas. E porquê é que o consumidor final não paga a eletricidade mais barata? Bom, isso agora são perguntas difíceis. Mesmo que eu fosse um expert em economia, agora quase diria que gaguejava intelectualmente, mas não. Tem que haver aqui alguma equidade que a nível da energia há, mas a outros níveis, por exemplo, da água, já não há. E realmente, aí também Viseu
tem azar de infraestruturalmente ter esse problema por resolver, mas a nível do preço da água até pagamos pouco e isso é bom, mas não há uma equidade, porque há outras regiões do país que pagam muito mais água. A água é o princípio. Ao pagarmos pouco, se calhar estamos a deixar, estamos a esbanjar um recurso que é tão importante como a água, não será? Para haver um racionamento mais... aquele princípio do utilizador-pagador. Exatamente, não é? Eu sou completamente a favor do utilizador-pagador e mais do que isso, do poluidor-pagador. As pessoas às vezes, temos que pagar os esgotos, as águas residuais, os nossos... Não! Viseu, por exemplo, tem uma estação de tratamento de águas residuais que é uma referência nacional e tem que pagar por isso, mas devia também ser proporcional ao que descarregamos. É claro que indiretamente é a partir do consumo. Viseu, quando eu digo que tem preços baratos, também não são de graça, as pessoas têm alguma contenção. Por outro lado, também há mecanismos que até podiam ser melhor afinados. Quem gasta mais proporcionalmente paga mais, não é? E isso é bom e é fundamental, mas realmente noutras regiões do país não é tão assim e as pessoas pagam muito mais água. Devia haver mecanismos de... Nós estamos a falar de Viseu porque tudo aquilo que se faz globalmente, e nomeadamente em termos da Comissão Europeia, todas as medidas que são tomadas e divulgadas e prendidas pela União Europeia têm consequências localmente. Sim. A União Europeia, por exemplo, a nível de energia, tem uma grande meta para 2050 que é a neutralidade carbónica, não é? E isso passa a expressão, enfim, um bocado portuguesa, é meter, e bem, neste caso, a cenoura à nossa frente e tem puxado pelos governos, nomeadamente também queremos União Europeia, nós europeus, queremos até 2030 reduzir em 55% as emissões de dióxido de carbono, comparativamente a 1990, e depois os Estados vão atrás dessas metas. Portugal até foi o primeiro a lançar a neutralidade carbónica antes da União Europeia em 2050, quer agora, já estabeleceu uma meta, até 2045 queremos ser dos primeiros, não é por acaso, é por causa das energias alternativas. Nós somos dos países do mundo que menos depende de energias não alternativas a nível da eletricidade. 60% da nossa eletricidade é renovável e queremos atingir 80%. Portanto, a União Europeia, com a estrutura política que tem, bem ou mal, e eu sou um defensor, aliás, como a generalidade dos portugueses, ainda bem, somos defensores acérrimos da União Europeia e tudo aquilo que nos traz, e com os mecanismos democráticos, políticos, etc., consegue estabelecer estas metas, estas bandeiras futuras e salvo seja, puxar pelos países, puxar pelas regiões, que depois isto desencadeia, obviamente, depois nas questões ambientais é a questão de temos de ir do individual ao global, mas deve ser do global, muitas das vezes, e era aquilo que há pouco referia, do global ao nacional, ao local, ao individual. É claro que, enfim, no mundo de informação que vivemos e as pessoas cada vez estão mais letradas, letradas não falo só a nível do conhecimento, mas a nível da informação que têm diariamente, as pessoas cada vez estão... Eu noto mesmo as gerações mais idosas, as pessoas estão, nos últimos anos, e a pandemia, é engraçado, a pandemia veio ajudar a isso, porque a pandemia demonstrou a nossa vulnerabilidade e o quão nós, eu vou agora ser direto, somos animais e somos vulneráveis a outros animais e a outros seres vivos, nomeadamente o vírus. Aliás, já agora, e num parênteses rápido, a pandemia emergiu por causa das nossas agressões ambientais. E, portanto, quanto mais há aqui uma correlação direta, e no futuro sabe-se lá o que é que pode aparecer aí a nível de vírus. Há 2 milhões de vírus prontos a pipocar, passa a expressão juvenil, para, enfim, a sociedade. E se nós continuarmos as agressões à biodiversidade, a invasão dos habitats, etc., mais hipótese temos de ter pandemias. E a pandemia é só uma variável, já agora só mesmo para terminar, uma questão sobre a pandemia. Aquilo que vivemos e estamos a viver sobre a pandemia em 2 anos não se compara àquilo, eu não quero ser tremendista, que poderá vir
E cada vez é mais notório com as alterações climáticas, porque essas não vão ter remédio se nós não fizermos a prevenção. Não podemos fazer confinamentos, que não é com os confinamentos que lá antes, vamos. pelo contrário, etc. E, portanto, foi só a pandemia, e também serviu para alertar as pessoas, foi só uma amostragem do que pode vir aí, se não tivermos ação. Se do global ao individual não tivermos atitude. São muitos sinais que estão aqui à nossa volta. Exatamente. E por falar nisso, temos aqui alguns dados que, por exemplo, alguns estudos indicam que nos últimos 100 anos o consumo mundial de materiais per capita duplicou e que o da energia primária triplicou. Ou seja, por outras palavras, cada um de nós está a consumir aproximadamente o triplo de energia e o dobro dos materiais que os nossos antepassados consumiam em 1990. Como é que poderemos assegurar o bem-estar da nossa sociedade a longo prazo? Era isso que vai embarcar naquilo que estávamos a falar. Deixa-me aqui, não é filosofar, mas é quase, é o seguinte, mas muito rapidamente. Nós no início do século XX, com a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, em 1900, a partir da segunda Revolução Industrial, passámos de deixar de sobreviver, o que se pretendia era sobreviver, as pessoas duravam 40 anos, etc. Depois com a industrialização veio a fase de fazer, que de uma outra maneira, não interessa aqui desenvolver. Em Portugal foi aquela coisa dos 48 anos que vivemos, do trabalhar, porque havia indústria, havia emprego, que a nível mundial cresceu muito, não é? E depois do ter, do fazer, veio a fase do ter, do consumismo, a partir dos 1960, dessa década. É claro que Portugal, só a partir de 1974, viemos para a fase do consumismo, do ter, que depois ainda se exponenciou mais com a entrada na União Europeia. Atualmente vivemos uma fase entre o ter e o parecer. Aqui é que eu já estou a ser filosófico, mas eu acho que as pessoas percebem o ter e o fazer. Mas eu, que sou pai de 2 filhos jovens, sou professor e tenho a obrigação de auscultar, de estar atento à sociedade, eu acho que nós, a bem do ambiente, mas também por causa destas vertentes ambientais, vamos passar para uma fase mais do utilizar. Há países mais desenvolvidos que têm os melhores índices de desenvolvimento humano e do ambiente, os do norte da Europa, estão numa fase muito de vivenciar, experienciar, em que no fundo, isto agora é subjetivo, as pessoas vivem mais com menos, isto é. E eu acho que mesmo a pandemia, lá está, também veio acelerar isso. É notório, as pessoas estão a gostar de voltar à natureza, ao ar livre, à cidade. Portugal e Viseu é paradigma. As pessoas saíram das ruas, deixaram de, passa a expressão juvenil mais uma vez, curtir as ruas. Eu acho que a pandemia veio nos mostrar o quão isso é bom e, portanto, quase utilizaria verbos que agora até estão na moda, de gostar, contemplar, etc. As pessoas vivenciar, o tal vivenciar. Podem viver com... É claro, há aqui uma questão importante quando falamos do ambiente, e eu sou paradigmático em relação a isso, ou não fosse professor na área da engenharia do ambiente. Não confundamos ambientalismo, fundamentalismo, ainda agora tivemos alguns exemplos muito negativos, com aquilo que é a atitude ambientalmente correta. Eu costumo dizer, aliás digo isso aos meus alunos na primeira aula que tenho com eles, vocês não podem ser ambientalistas, fundamentalistas, não. O ambiente tem que... Não vamos de repente desaparecer com aquilo que a tecnologia e até algum materialismo nos confere, os telemóveis, as deslocações, etc. Agora, temos de reduzir drasticamente e saber utilizar, por exemplo... Assegurar o tal bem-estar, não é? O tal bem-estar no equilíbrio, isso é o desenvolvimento sustentável, em que há um equilíbrio, no fundo, entre a vertente ambiental, económica e social e, já agora, de cidadania ativa e as pessoas mais participativas. Isto exige, como estava a dizer, que alteremos a forma como produzimos os bens e os serviços e consumimos também estes tais recursos materiais. Promover a adoção de modelos económicos mais sustentáveis é essencial no mundo de recursos e ecossistemas limitados, não é? É, exatamente, e tudo aquilo que nós falamos é paradigmático. É claro que aqui tem que haver um equilíbrio entre o proibir, está-me a faltar agora a expressão, o proibir e o sensibilizar. Tem que haver aqui, como por exemplo, as cotas
ao nível das mulheres, tem de haver também na área do ambiente cotas, custos acrescidos, fiscalização. Aliás, os impostos, em vez de incidirem sobre outras vertentes, cada vez mais também incidem, sobretudo nos produtos, como nos automóveis, que são ambientalmente mais incorretos, incidir sobre os aspectos ambientais e, portanto, tem de haver aqui um mix de políticas dos Estados que depois, conjuntamente com a maior sensibilização, e aí há vários mecanismos que cada vez mais eu acredito e sou positivo em relação a isso, estão a funcionar, das pessoas per si, de modo próprio, adotarem um dia-a-dia mais ambientalmente. Mas como é que nós podemos, o ser humano e a nossa comunidade, como é que não podemos dissociar o desenvolvimento económico dos impactos ambientais, não é? Esse equilíbrio não é tal equilíbrio que não é fácil. Não, desde logo também há aqui uma vertente que ainda não falámos muito, que são as empresas. As empresas, quer por obrigação, quer por estratégia, estão cada vez a adotar mais os produtos tenderão a ser, por exemplo, o telemóvel, ele é descartável de 2 em 2 anos. No futuro isso não vai ser assim. Fala-se muito o que é feito das baterias, onde é que vão parar os restos e por aí fora. E temos que começar a pensar outras formas de produzir, lá está, os tais recursos. Sim, fala-se muito da obsolescência, que é os equipamentos, nomeadamente os telemóveis, ao fim de algum tempo, de propósito quase por via dos industriais, deixam de ter eficácia. Tem de deixar de haver isso, a descartabilidade também dos equipamentos, etc. É claro que cada vez mais eles depois são reciclados, mas deve haver uma reutilização, voltarmos mais novamente à reparação, as coisas serem mais modulares. Aliás, os veículos elétricos têm várias vantagens. Veículos elétricos versus por combustíveis. Quais são as vantagens? Porque fala-se que, para já, ainda estamos um bocadinho atrás na implementação disto do carro elétrico, não é? Mas quais são as vantagens de ter um carro elétrico? Porque é um recurso natural também, não é? Exatamente, mas falava há pouco das baterias, há o mito que elas são ambientalmente incorretas. Bom, desde logo a extração do lítio, em Portugal fala-se muito disso, se for bem feita, não tem tantos impactos ambientais quanto muitas das vezes nos tiram. Tem que ser feito devidamente. Por outro lado, as baterias, depois do fim de vida, têm 95% dos materiais reutilizáveis. Aliás, uma bateria de um automóvel pode ser reutilizada até no mesmo uso, mas já não no automóvel, mas por exemplo nas nossas casas, etc. E, portanto, os automóveis, os veículos elétricos, por exemplo, têm menos equipamentos, etc. O que, aliás, se reverte em menos manutenção e, portanto, menos custos também a esse nível. E por outro lado, a grande questão é o consumo elétrico. Isto é a grande questão em termos ambientais. Será que compensa? Em Portugal compensa, porque a maior parte da energia elétrica é produzida por via renovável. Agora, se formos para a China ou para outros países em que o carvão ainda é muito utilizado, etc., passa a expressão portuguesa, é pior emenda que o soneto, não é? E, portanto, temos que também, o próprio cidadão comum tem que gerir muito bem. E já agora, estas questões ambientais, como todas, depois têm a ver com a carteira. Se nós se carregarmos o carro na autoestrada, vamos pagar muito dinheiro, a certa altura até fica mais caro que o carro a gasolina. Mas se tivermos tarifa bi-horária e recarregarmos o carro à tarde, o veículo à tarde, à noite, melhor dizendo, ele fica, realmente, a deslocação ficará imensamente mais barata. Nós temos que nos adaptar, não é? Nós temos que nos saber adaptar e se calhar, como dizia há pouco, fazer mais com menos. Sim, exato, essa é uma expressão-chave. Mais com menos, mas mais, salientar o mais, porque eu gosto sempre de ligar o ambiente à questão do humanismo. Isto é, do humanismo e do homem. O homem tem de voltar à natureza. Tem de voltar à natureza, não é num sentido ambientalista. Não vamos ser coletores novamente. E à sua natureza, à vertente humanista. Ainda no outro dia disse numa palestra nacional a propósito das ecoescolas que não há ambientalismo sem humanismo.
E há uma erosão muito grande, porque é aquilo que eu há pouco falava, da partilha, do mais com menos, de maior interação das pessoas, voltar à natureza, aos piqueniques, às cidades, etc., tem tudo a ver com aquilo que se perdeu também no lado humanista, porque fala-se pouco, porque é menos objetivo, verdade seja dita, do que as questões ambientais, não há dados concretos, mas a nossa sociedade tem duas grandes ameaças, é a questão do ambiente e a questão do humanismo, que está cada vez a ser mais perdido. E se por um lado temos as alterações climáticas, do outro temos guerras, não é? Desde logo. E portanto, mas são muito convergentes, Se o homem, desde logo, e a pandemia mais uma vez foi importante, o homem tem que assumir que é animal, nas suas fraquezas e nas suas interações, tem de assumir isso. E paradoxalmente, quanto mais animalidade sentir, mais humanidade vai sentir, sabe? Pronto, não há espaço aqui para dissertar sobre isso, mas acho que, paralelamente às questões ambientais, e a guerra veio agora nos agitar sobre isso, temos de crescer, não de voltar ao humanismo, que a nossa sociedade, sobretudo a partir da Segunda Guerra, porque a Europa vivia num crescimento aritmético que caminhava para a sustentabilidade, baseado em quê? Na paz, na democracia e quer queiramos, quer não, no capitalismo, que é capitalismo económico, não o financeiro atual. E portanto, esse tripé equilibrava-se, depois começaram a emergir as questões ambientais e para voltarmos a isso de uma outra forma, mas com esse mantra, com essa sustentação, realmente temos que aqui, o tempo está a mudar rápido, temos que refletir e agir. Vou pegar nessa sua ideia de tripé para lançar aqui uma outra ideia e para falarmos sobre isso, que é 80% de toda a energia consumida no mundo são originadas de fontes fósseis, o que exprime a dependência que a economia mundial possui em relação a este tipo de energia. Ou seja, para haver desenvolvimento tem de haver consumo de energia. Para ter energia temos de recorrer ao meio ambiente. Há várias formas de produzir energia, que já falámos aqui algumas delas. Portanto, na sua opinião, para este trípico também funcionar, o tal tripé, o que é que se pode fazer? Tal mudança? O tal tripé tinha problemas, não é? Desde logo estávamos a começar, desde logo não havia uma globalização, não havia este modelo, cingia-se à Europa, Estados Unidos e Canadá, Austrália e tal. E, portanto, esse tripé, já agora, sustentava-se em alto consumo energético, isto é, os combustíveis fósseis eram baratos e muito disponíveis. Agora, realmente era isso que puxava as rodas dentadas, que fazia, era a força motriz, era induzida pela energia. A energia barata acabou. A disponibilidade de combustíveis fósseis está a acabar. Os impactos dos combustíveis fósseis são conhecidos. Então temos que mudar para o paradigma de renovável, que se baseia no sol. Todas as energias, mesmo as fósseis já agora, mas isso é outra questão, vêm do sol, quer a eólica, a fotovoltaica, etc. E, portanto, temos que, por um lado, melhor eficiência energética. Por exemplo, Portugal aí era muito, ainda hoje é pouco produtivo, isto é, para produzir um copo gastamos mais energia do que no centro da Europa, ou mais ainda do que no norte da Europa, desperdiçamos muita energia. Portanto, aliás, os automóveis é o paradigma. Nós metemos 5 litros, só 1 litro é que fazem mover de facto o carro, o resto é gasto em gases de escape e no aquecimento do motor. E para refinar aqueles 7 litros, temos que dar mais 2 litros para extrair, distribuir, etc. E, portanto, temos que mudar o paradigma. Nós tínhamos uma eficiência energética, não sei de quanto, mas de 20%, portanto, temos que ir para uma eficiência energética muito grande, consumir menos energia, com mais eficiência, com base em energias renováveis, alternativas, eu prefiro até o termo. E portanto, aí está-se a avançar muito. Nós somos um país que há pouco dizia isso, nós temos todas essas coisas, temos o sol, temos o mar, temos o vento, temos aqui tudo, um cardápio de potencial e já em uso muito grande para produzirmos energias alternativas. E, portanto, temos que fazer uso
modelo, e a verdade seja dita, Portugal é exemplar e mesmo para outros países europeus, avançámos com as barragens primeiro, aí com impactos, agora há que ter muito cuidado com isso, a hidroelétrica agora tem que se ter atenção a isso, porque tem impactos, mas temos muita margem para avançar. Ir ao lítio é uma das formas? Pergunto porque é uma das questões maiores neste momento de debate em Portugal, não é? A exploração do lítio. Com muito cuidado, não é? Isto é, há outros países, nomeadamente na América do Sul e noutras regiões do planeta, que extraem com muito maior rendimento, portanto, é claro que... Mas os danos que causam à natureza não são irreversíveis? Há impactos, mas tem que ser tudo muito bem medido e muito bem salvaguardado. Nós evoluímos muito em relação às práticas ambientais, às tecnologias ambientais, já há mitigação e há prevenção antes de eventuais impactos ambientais. Portanto, tem que ser feito tudo com muito cuidado, porque há uma questão fundamental no ambiente, que aliás a vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, falava muito not in my backyard, as pessoas gostam muito de ter as baterias no Tesla, no iPhone, passo a publicidade, mas depois não querem ter alguns ónus. É claro que não se pode falar em ónus brutais, isto é, tem que ser feito tudo com muito conta, peso e medida e com grande controle, monitorização, etc. E temos esses meios para o fazer? Tem de haver, porque mal feito for, se uma sociedade tão desenvolvida como a nossa, não é, a Europa, se não cria, nós temos legislação, regulamentação, fiscalização muito avançada e muito atenta a essas questões. Agora, há um perigo, e esse aí é que eu acho que existe, que é ver aqui, os políticos verem aqui, até às vezes os locais, há uns que estão completamente contra, há uns ou outros que dissimuladamente ou explicitamente estão completamente a favor. Portanto, não se pode ver aqui uma galinha de ovos de ouro e de repente começar a explorar sem mais, quase diria, o lítio. Não, tem que ser feito tudo com conta, peso e medida e numa quantidade sustentável e portanto, não alastrar se bem que também às vezes há o mito, andou a fazer prospecções. Fazer prospecções não tem grande problema. No fundo, conhecer o território, que até vão encontrar outros recursos. O que é que lá está por baixo, claro. E depois, para se passar à extração, é que é completamente diferente e tem de haver muita, muita atenção. E acho bem, e as pessoas estão cada vez mais atentas, e agora ainda estes movimentos jovens, com um ou outro exagero, com alguns exageros, mas as pessoas também estão mais atentas e mais reivindicativas, como era antigamente, e no presente a nível social, também a nível ambiental já estão reivindicativas, já vêm para a rua, há situações... Já há um sindicalismo ambiental. Sindicalismo é uma expressão que pode ser forte, mas já há cidadania ativa na área do ambiente, cada vez mais, e portanto isso também nos apraz muito. A Comissão Europeia adotou um conjunto de propostas, que já há pouco também abordámos este assunto, adotou um conjunto de propostas para garantir que as políticas da União Europeia em matéria de clima, energia, transportes e fiscalidade para melhorar o bem-estar e a saúde dos cidadãos e das gerações futuras. E vamos terminar precisamente com esse ativismo. Quando se grita que não há planeta B, e nós temos na rua muita gente a gritar que não há planeta B, como passar dos planos à prática? Eu inventei uma palavra que é reflação, refletir para a ação, reflação. No fundo, nós temos que fazer uma reflexão. Eu há bocado falei da modernidade líquida, este tempo fácil, de que não há tempo para refletir, mesmo em termos políticos, a social-democracia, a democracia cristã que dominavam, são substituídos por quê? Há um vazio, depois vêm os populistas, etc., não interessa. Mas na área do ambiente também, e em todas as dinâmicas desta sociedade, com as tais alterações abruptas, disruptivas, por onde eu comecei, temos de refletir rapidamente como comunidade, etc., e depois passar à ação. Aliás, a minha palavra reflexão tem a ação em letras maiúsculas. Isto é, não podemos continuar com copos imobilistas, não podemos continuar com governos como os Estados Unidos, a China, que só lhes interessa o bem
imediato e os interesses imediatos a nível da produção industrial, etc., temos de agir rapidamente, e a União Europeia, e já que estamos aqui numa iniciativa bem promovida pela União Europeia, dá cartas GISA, estratégias operacionais facilmente postas no terreno, que se disseminam até ao cidadão. E de facto é isso que temos que continuar a fazer muito ativamente, muito em conjunto, porque o ambiente, no fundo isso passou também pela nossa conversa, vive do coletivo, da comunidade, e portanto todos em conjunto, do individual à comunidade, temos todas as condições, temos que agir rapidamente para termos uma vida melhor e com mais futuro para nós e para os nossos filhos, para os nossos netos, etc. E terminamos com esta reflexão. É esta a palavra de ordem deixada aqui por Bailan Todos. Obrigado por mais uma presença neste espaço Europe Direct.